Tecnologias digitais. Essa matéria foi dividida em 7 atividades, como todos nós sabemos. Essa primeira atividade eu gostei muito de fazer. Aprendi um meio diferente, divertido de ensinar um determinado conteúdo aos alunos, mas tomando cuidado para que esse conteúdo não fique parecendo a mesma coisa que ele aprenderia escrito numa lousa em sala de aula. Já os colegas de sala me ajudaram muito a perceber alguns erros que eu tinha cometido e alguns pontos que eu poderia melhorar, como colocar uma música de fundo para não ficar aparecendo os ecos da voz, né? Alguns erros de linguagem, até também a chegada muito rápida de uma fórmula de determinado conteúdo. Essa segunda atividade me trouxe muitas ideias, mas ao mesmo tempo me deixou com branco. Eu gosto muito da ideia de jogos para o ensino da matemática. Então, eu quis pegar um jogo diferente do que a professora tinha proposto. Foi aí que eu percebi que há muita matemática por trás dos jogos. E também vi que com jogos torna-se uma aula muito mais divertida. Os comentários dos colegas me ajudaram muito a enxergar alguns pontos que faltavam, como um deles de ter apresentado a proposta do mesmo jogo, só que no computador. Essa atividade foi a primeira vez que eu usei uma HQ para ensinar um conteúdo. Então, eu não tinha ideias de como fazer, eu fiquei com medos, arrisquei, tentando aplicar um conteúdo com uma relação com o cotidiano do aluno, trazendo o aluno a uma curiosidade. Em umas outras atividades, os pontos do colega me ajudaram a entender melhor alguns pontos que eu poderia ter melhorado, como ter passado um conteúdo de uma forma muito superficial. Agora, essa atividade foi a que eu obtive mais queda, principalmente no objetivo de aprendizagem. E eu também ainda não tinha entendido muito bem o que era uma aula construtivista. Bom, essa atividade já tinha um applet escolhido pela professora, o GeoGebra, e também já tinha o objetivo proposto pela professora. Mas nós erramos ainda por não ter compreendido com muita clareza o que era uma aula construtivista. Mas não foi uma atividade em vão. Aprendi muitas coisas novas sobre o GeoGebra, que a professora Bárbara aplicou na sala de aula. Essa atividade posso dizer que deu um pouco de trabalho, pois teve problemas com a questão do conteúdo, a questão do objetivo e também da aula construtivista. Tivemos alguns problemas, como o nosso plano não foi aprovado pela professora, por alguma falta de entendimento de nossa parte. Bom, mas depois de tudo isso, eu entendi o que é uma aula construtivista. Eu entendi que uma aula construtivista é uma aula onde os alunos eles constroem o próprio conhecimento sem antes o professor explicar aquele conteúdo, onde o professor vai trazer uma ferramenta e o aluno vai construir aquele conhecimento, vai construir aquele conteúdo sem ter nenhuma base sobre aquele conteúdo anterior. Isso foi um pouco de forma resumida do que eu entendi sobre a aula de tecnologias digitais. Foi de muito enriquecedor o conhecimento de usar a tecnologia na sala de aula de diferentes formas.